Se eu for impecável, se eu for perfeito, ninguém vai me abandonar. Se eu fizer tudo certo, eu vou ser amado e vou ser respeitado. Você já percebeu que nós vivemos o tempo todo buscando por consertar algo em nós? Nós nos sentimos muitas vezes vazios ou com sentimentos que nós não compreendemos e a nossa busca constante é por cura. A nossa busca constante é por tentar entender o que ocorre dentro de nós. Que sentimento é esse que eu carrego dentro de mim? E essa é uma conversa que eu quero ter com você hoje. Nós temos sentimentos e que muitas vezes nós não conseguimos compreender da onde vem esse sentimento. A nossa busca constante sempre é ou no sistema familiar, na nossa infância, durante a nossa vida, de algum acontecimento que possa ter desencadeado algum tipo de sentimento, de pensamento em nós, de crença principalmente, porque a partir do momento que você vive e você acredita naquilo, aquilo se torna real para você. Mas na verdade a crença vem antes daquilo que nos acontece. Muitas vezes nem sabemos que acreditamos naquilo. Por ouvir crenças alheias, por vivenciar crenças coletivas e que muitas vezes se tornam verdade justamente pela força que um coletivo tem, nós acabamos tomando isso como verdade. Então isso se torna uma crença. E a partir dessa crença, tudo começa a acontecer conforme aquilo que nós acreditamos. Bom, a questão não é sobre crença aqui. É sobre os sentimentos que nós temos. Por exemplo, um sentimento que percorre boa parte da humanidade, principalmente os brasileiros, principalmente em pessoas que estão o tempo todo tentando fazer algo, tentando produzir algo, tentando ser algo e muitas vezes não consegue, porque sente que existe um certo perfeccionismo dentro de si e não consegue encontrar a raiz dessa questão, a raiz desse sentimento. Muitos buscam na infância a raiz desse sentimento, até mesmo na própria gestação, mas o perfeccionismo, ele nasce justamente de um lugar que não é daqui, não é desse mundo material. Ele vem através dessa existência, mas ela acontece justamente nesse movimento onde nós nos materializamos aqui. O perfeccionismo, ele nasce da ilusão da separação. O que é a ilusão da separação? Em algum ponto, a nossa alma, ela esquece da unidade que ela tem com Deus, com o todo, com tudo que existe, com a fonte, com o amor. Eu não sei exatamente como você vê a vida, mas esse esquecimento, ele sugere uma ferida profunda de separação. Sabe quando o bebezinho é pequeno e é separado da mãe? Aquele bebê ali, ele tem a sensação de que ele é parte da mãe. Tanto que, normalmente, é necessário que a criança sinta o cheiro da mãe, que a criança esteja presente da mãe, para que ele se sinta seguro, porque é um novo mundo. E leva alguns meses para que ele possa realmente se sentir parte desse novo mundo, que ele possa se desfragmentar um pouco da mãe. E tem muitos que levam a vida toda para isso. A sensação é: eu preciso fazer algo para merecer amor, para pertencer, para ser reconhecido. Porque eu tô aqui e eu não sei quem eu sou. Eu esqueci quem eu sou. Eu esqueci que eu faço parte do todo. Eu esqueci que eu faço parte de um plano maior, parte do divino, que eu sou a fragmentação do divino aqui na Terra. Então, quando a alma acredita que precisa ser perfeita para ser aceita, ela se desconecta do amor incondicional e passa normalmente a buscar por validação externa, tentando muitas vezes se tornar suficiente através das realizações, de controle. É uma tentativa inconsciente de voltar para o estado de consciência plena, de plenitude. Se você for ler a Bíblia, você vai entender, principalmente quando nós falamos sobre ser humano, humanidade, Adão e Eva. A gente tenta voltar para esse estado de plenitude, mas pelas vias erradas. São vias de esforço, de rigidez, de cobrança
em vez de ser pela via de entrega, de confiança, de confiar em si mesmo, de confiar em Deus. Então, existe a raiz principal, e essa raiz sempre vai ser espiritual. A gente tenta negar, né? Tem muitas pessoas que tentam negar o espiritual, achando que não existe, porque aquilo que eu não posso ver, eu não posso tocar, então simplesmente não existe. A questão é que a vida é energia. Basta quantos cientistas para provar isso? Basta quantas religiões para falar sobre isso? Não é sobre ciência e religião. É sobre um fato. É sobre sentir. Existem alguns planos em relação a isso. Planos que se fragmentam. Justamente esse processo. A raiz mental e emocional dessa questão do perfeccionismo é que ele cria uma espécie de defesa. Essa defesa é uma forma de te proteger. Nasce de um certo medo, principalmente medo de rejeição, de crítica, medo do erro. Normalmente, é basicamente um eco de uma experiência antiga, uma experiência passada, que quando você falhou, provavelmente você foi punido, você foi envergonhado, ou você sentiu que perdeu o amor de alguém. Então, a mente, ela cria uma crença. Se eu for impecável, se eu for perfeito, ninguém vai me abandonar. Se eu fizer tudo certo, eu vou ser amado e vou ser respeitado. A criança interior, que está ferida, e principalmente vigilante, porque ela fica o tempo todo em atenção, ela cresce acreditando que o amor ele é condicional. Então ele é condicionado a algo, condicionado às nossas atitudes. A gente precisa ser perfeito para ser amado. E justamente boa parte das pessoas não aceita o fato de sermos criação divina, o fato de sermos fragmentos do todo, de somos partes de Deus, porque ainda acreditam que não são dignos disso. Eu sou tão imperfeito, como que eu posso ser um ser divino vivendo isso aqui? Já na fase adulta, o adulto continua tentando merecer amor, mesmo sabendo que racionalmente não existe perfeição. E aí assim, a partir dessa raiz mental e emocional, a gente vai para a próxima, que é justamente a material e comportamental, que é aquela que sente no corpo. O perfeccionismo, ele se manifesta como uma tensão constante. Parece que a gente nunca está completo, parece que a gente está sempre errado. No corpo, na rotina, na forma de falar, criar ou mostrar algo, a sensação é que nunca tá bom. O corpo, ele vive em estado de alerta, ele vive em estado de dor muitas vezes, como se realmente sempre tivesse algo faltando, como se realmente tivesse sempre algo errado. Aí isso gera cansaço, procrastinação, autocrítica, comparação e até mesmo doenças psicossomáticas, dores que nem você consegue entender, que nem os exames conseguem mostrar. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu quero te trazer um caminho de libertação. Eu sei que não é tão fácil assim, mas se eu puder contribuir um pouquinho com a tua libertação desse sentimento, eu já vou ter feito muito, principalmente por mim, porque eu já fui uma pessoa que sempre soube que a perfeição não existia, mas a minha vida era tentar ser melhor o tempo todo. E com isso eu acabava travando. Travava aqui, o corpo, travava tudo. Para você curar de vez, olhar para a raiz do perfeccionismo e se libertar dessa sensação, primeira coisa, você precisa retornar à presença do divino. Você precisa retornar ao amor próprio. O que é o amor próprio? É sobre amar a essência que tu é. É reconhecer que a tua essência é Deus, que a tua essência é o divino. Primeira coisa, se você não acredita nisso, tu vai continuar sofrendo. Você não precisa deixar de buscar o melhor, de melhorar, mas muda a base da onde você se move. Porque se você se move com medo de errar, você vai continuar com o mesmo sentimento. Você precisa trocar o medo de errar pelo desejo genuíno
de expressar a tua alma. Ao invés de eu me movimentar com medo de fazer qualquer coisa errada, eu vou me movimentar sentindo genuinamente que eu posso expressar a minha alma e que se eu errar tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente precisa compreender que o erro também é acerto. O erro é uma forma de aprender. O erro é uma forma de acertar. Outra coisa, autocobrança. Autocobrança, meu bem, isso traz tanta dor. Em vez de você se autocobrar, começa a se autoaceitar aos pouquinhos. Em vez de ficar se criticando que você não pode, não consegue e ficar se xingando porque tu não fez aquilo que tinha que fazer, se autoaceita no sentido de eu vou fazer, porque eu consigo fazer, eu posso fazer. Às vezes a gente só precisa mudar a forma como a gente se vê. E em vez de ficar tentando controlar tudo, começa a confiar mais na vida. Começa a confiar mais em Deus e principalmente, depois de Deus, começa a confiar em você. O que eu gosto de fazer e que me ajuda nesse processo, tá? Não sei se vai ajudar você, mas me ajuda. Quando eu sinto que tem algo errado, aquela sensação de dor, aquela sensação de estar errada, de ter alguma coisa errada, primeira coisa, eu paro para respirar conscientemente, que é o quê? Respira sempre que você sentir essa cobrança interna, porque o teu corpo, ele precisa reaprender que tá tudo bem, que você tá seguro, porque o teu corpo tá sentindo tanta vigilância, tanto medo, que normalmente tudo que você vai fazer dá medo. E eu sei o quanto isso é cansativo e dolorido. Eu sempre abraço minha criança interior. Eu sempre me encontro comigo mesmo de alguma forma, porque eu lembro o quanto eu fui cobrada na minha infância, por mim mesma. Eu fui cobrada por mim mesma para ser uma boa filha, para salvar os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos. Então, eu abraço aquela criança que queria ser perfeita, mas que não sabia que estava no mundo perfeito do jeito que é, com luz, com sombra. Eu gosto também de praticar a autoexpressão sem julgamento, que é o quê? Olhar no espelho, conversar comigo mesmo, mas principalmente não ficar me julgando, não ficar olhando os meus defeitos, não ficar me julgando se eu tô mais magra, mais gorda, mais isso, mais aquilo, porque essas críticas, elas destroem a gente. E como eu falei, transformar o erro em sabedoria, que é o quê? Lembrar que tudo o que acontece está a serviço da sabedoria e da expansão da consciência. E para finalizar, lembra que a perfeição verdadeira, ela não é ausência de erro, mas de inteireza. O que é isso? Eu sou completa, do jeito que eu sou. Os meus erros fazem parte de mim e é isso que me torna completa. Porque dentro de você e de tudo que existe, existe luz e existe sombra. Existe sucesso e existe falha. Existe força e vulnerabilidade. E elas precisam ser integradas com amor, para que você possa fazer o caminho do meio. Sabe por quê? Porque Deus criou esse mundo e esse mundo aqui, ele é dual. Não tinha como ser diferente disso. Não tinha como você ser perfeito no mundo dual. Quando a gente para de tentar ser perfeito e a gente começa a ser inteiro, a tua alma finalmente descansa.